Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos continuar o nosso estudo da parte da álgebra linear, que é a geometria analítica. Certo? E vamos falar de plano. E o que vem a ser um plano? Bem, uma figura que é plana, ela pode ser algo parecido com isso. Vamos chamar de plano π, ok? Então veja que essa figura tem duas dimensões. Então, na geometria, nós não definimos o que é um plano. Nós sabemos como ele é formado. Ele é formado por infinitos pontos, por infinitas retas. Ele pode ser definido por pelo menos 3 retas ou 3 segmentos de reta. Ok? Então, o que vem a ser um plano? Um plano pode ser esse quadro. Um plano pode ser a capa de um livro, pode ser a película do celular. Ela pode ser o que mais? Ela pode ser a tampa de uma mesa, certo? Então, tudo que tem duas dimensões apenas, certo? Eu digo que é um plano. Isso é um conceito primitivo em geometria, ou seja, ele não é passível de demonstração. Você aceita que a definição vale e segue o jogo, tá? Na geometria analítica, o que vamos fazer? Nós vamos tomar 3 pontos aqui, ó. Só que esses pontos para a gente vão gerar um vetor. Um vetor AB, um vetor AC e um vetor BC. Ok? Esse vetor, este e esse outro vão me gerar este plano aqui, ó. Ok? Então, observe o seguinte. Na geometria plana, aqui, observe que você tem a noção primitiva, certo? Eu tenho 3 pontos no plano quaisquer. Eu posso chamar aqui de A, de B e de C. Normal. Gerei esse plano aqui, ó. Aqui dentro é um plano, tem duas dimensões, está limitado por pelo menos 3 retas e eu tenho um plano. Ali é como se eu tivesse colocado um eixo coordenado. Então, digamos, se eu passar um eixo bem aqui, ó, e fizer isso, eu posso delimitar isso como vetores no plano, ok? Posso ter isso também no R3, certo? Eu posso pensar essa noção de plano no espaço também, certo? No entanto, se eu pego apenas uma reta e um ponto, eu não consigo direcionar para onde vai esse ponto, eu não consigo identificar de imediato esse plano, certo? Então, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de pelo menos duas coisas, de uma reta e de um vetor que seja ortogonal a esse plano aqui, ou seja, eu tenho que ter um vetor que seja perpendicular a esse plano, certo? Que a gente chama de vetor normal, ok? Que é um vetor que ele vai fazer um ângulo de 90 graus. É como se você tivesse isso aqui, ó. Observe essa régua aqui, ó. O plano é o quadro, ok? E eu coloco essa régua aqui, ó. Esse vetor aqui, ele vai ser o que? Vai ser perpendicular ao quadro, certo? Porque ele está saindo do quadro. Se eu dissesse que essa régua pertence ao plano, estou dizendo que esse vetor aqui, ó,
esse vetor, agora olha esse vetor ele pertence ao plano, certo? Ele está contido integralmente no plano, ele está todo dentro do plano. Agora, a partir do momento que eu levanto este vetor, essa parte aqui, ó, esse vetor, eu não sei de onde ele começa, mas esse pedacinho aqui, ele vai saindo do plano, certo? Então, bem aqui, ó, veja, nesse ponto, eu não tenho ligação nenhuma desse ponto com esse plano aqui, tá? Então, o que nós temos? Um vetor que é perpendicular ao plano, que é o vetor normal, um vetor ortogonal a um plano qualquer que eu possa chamar de π. Tudo bem? Então, essa primeira parte aqui, nós vamos introduzir o que é um plano, definir as equações do plano, as equações paramétricas, tá bom? Então, em seguida, vamos continuar com o nosso estudo do plano.